querido? Aqui é Isabel Mãe Humorada, feliz ano novo. Eu me propus esse mês de janeiro a gravar vídeos com resoluções para minha vida nesse ano de 2020. E eu espero que alguma coisa se aplique à sua vida também. E eu nunca senti tanta necessidade de pontuar coisas e alterar comportamentos como eu tenho sentido agora. Eu passei por várias transições no ano de 2019, né? De trabalho, de casa, de cidade. Então, a minha família passou por várias transições também. Então, eu perdi amigos. Eu comecei a rever em determinado momento o que eu estava fazendo da minha vida, sabe, gente? E ao longo dessas 4 semanas, né, à medida que eu for falando a respeito dos temas, eu vou mostrar para vocês os momentos cruciais da minha vida que me levaram a tomar essas decisões. Gostaria que você deixasse seu like aí, por favor, nunca te pedi nada. Que você se inscrevesse no canal. Ativa o sininho para você ser notificado, mas a princípio todas as segundas-feiras de 10 da manhã tem vídeo. Salvo raras exceções, né? Mas enfim. A minha primeira resolução para 2019 foi a respeito da reclamação. A respeito de ser positiva, de mudar a minha forma de declarar as coisas, né? No dia 1º, no dia 2, não sei. Eu fiz um story falando justamente disso, falando a respeito da vontade que eu tinha de ser positiva, né, em 2020 e mudar algumas coisas, alguns comportamentos em relação a ser mais assertiva com as coisas, né? Gente, meu Deus, quando eu cheguei no culto, domingo de manhã, a palavra foi Tiago 3, falando sobre a língua. Pense num levei tanta lambada, meu irmão, que eu saí dali e não sabia nem o rumo de casa. Saí tonta e tanta lambada que eu levei na cara, né? Tiago é o meu segundo livro da Bíblia favorito. O primeiro é o Evangelho de João, que realmente é um troço de doido. Mas eu fiz esse story, eu fui no carro, engraçado que eu fui pensando sobre a língua, no carro, no caminho. Pena que eu não comentei com o Léo, senão eu ia falar, caraca, confirmação, fiquei quieta, tá vendo? É porque eu tô tentando ficar mais quieta, né, gente, porque eu falo muito. Mas na hora que eu fico quieta, tá vendo? Dá ruim, tá vendo? Tem hora que eu acho que eu tenho que ficar falando mesmo, gente. Mas enfim. Coisas desse tipo aqui, Tiago 3, por exemplo, versículo 7, 8, 9 em diante. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ai, Senhor do céu, perdão. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Simplificando, gente, uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que se diz cristã, que se diz no caminho do Evangelho, e cuja boca procede bênção e maldição ao mesmo tempo, ela está contrariando uma lei da natureza. Porque está falando, tem como uma figueira produzir azeitona? Não tem como uma árvore, um pé de manga da banana. Isso é contrário à natureza, ou contrário ao DNA daquela planta. E a gente, da mesma forma, a gente está contrariando o nosso próprio DNA em Deus, a nossa identidade, quando a gente cai numa casca de banana dessa. Ai, Senhor, olha, eu passei essa vergonha, tive que entubar essa pela minha cara. A gente precisa aprender a se calar. Quando eu falo a gente, é eu, tá, meu filho? Preciso aprender a me calar. Provérbios fala, quem guarda a sua boca conserva a sua alma. Então a gente precisa muito saber o momento certo de, fecha a boca.
Salmos 39, o salmista fala: porém uma mordaça na presença dos meus inimigos. Quer dizer, na presença das pessoas que querem me ver cair, me ver escorregar, eu vou botar uma mordaça na minha boca, eu vou calar a minha boca. Isso se aplica para tudo na nossa vida. Quando a gente está num momento de discussão, aquela pessoa ali, naquele momento de combate, ela se torna nosso adversário. Um colega, um cônjuge, enfim, qualquer pessoa que a gente esteja debatendo naquele momento ali é nosso adversário. Então, é difícil viver dessa forma. Provérbios 15 fala: a palavra branda acalma o furor. A gente precisa aprender a falar mais baixo. Quando alguém está discutindo, fala cada vez mais baixo. Eu não, me exalto, fico louca, fico surtada, começo a gritar, a voz fica fina, fica um negócio feio, ridículo. Depois fico com a garganta ardendo, porque minhas cordas vocais são sensíveis. Eu fico com a garganta ardendo, fico: pra que eu discuti? Pra que eu falei alto com essa pessoa? Tá vendo? Gastei minhas cordas vocais à toa. E uma coisa que a gente precisa aprender também: abençoar os que nos perseguem. O próprio Jesus falava: que proveito tem você amar quem te ama? Você que amar quem te detesta. Aí você vai estar me surpreendendo, meu filho, porque amar quem te ama não vai amar que é obrigação, né? E da mesma forma a gente bem dizer aquele colega de trabalho mala, aquele patrão, né, explorador, incompreensivo, aquele cônjuge que às vezes ainda não está na luz, aquele familiar que é grosseiro, que é estúpido. Gente, são inúmeras situações da nossa vida que a gente tem a oportunidade de abençoar. Abençoa aquele cara sem noção no trânsito. Ai, meu Deus, misericórdia, Senhor, que só usa seta no dia de finados. E outra coisa muito importante que eu me lembrei: o que sai da boca procede do coração. Isso está na palavra de Deus. Então, o que você está manifestando pela sua boca é o que está dentro de você, seja o bom ou seja o ruim. Então, a gente precisa alterar essa natureza e principalmente alterar a natureza de dentro, para que o seu coração possa emanar coisa boa. Não adianta só falar da boca para fora, porque vai ser politicamente correto ou cristianicamente correto eu falar só coisa boa, dar uma topada e falar glória a Deus, aquele glória a Deus falso hipócrita, que no pensamento está xingando Deus e o mundo, né? Deus sonda o nosso coração, gente, não adianta ser cara de pau, né? Deus não é criança. Mas, enfim, eu tenho uma coisa familiar. Eu lembro que vovó era assim, eu lembro que vovô brigava: menina, você é muito... mulher reclamadeira. Vovô ficava mexendo com ela, brincando. Minha avó era muito reclamadeira. E eu tenho essa coisa de falar muito. Ai, tá calor. Ai, que troço chato. Ai, essa estrada esburacada. Eu tenho uma mania de ficar comentando, gente. Eu sou comentarista, entendeu? Eu fico comentando o que tá à minha volta. Isso é chato pra caramba, sabe? Eu tenho um amigo, Nelsinho, um beijo, Nelsinho, amigo lá de Teresópolis, que ele falava que eu parecia aquela hiena do desenho. Eu não sei que desenho é esse, porque não é do meu tempo. Aquela hienazinha que falava: ó céus, ó dia, ó... Eu lembro que quando eu começava a reclamar perto dele, ele começava: ó céu. Aí eu calava a boca. Era aquele bullyingzinho corretivo em Cristo, entendeu? Aquele bullying maravilhoso que você fala: eita, tá ruim, tá feio. E a gente precisa, assim, alterar isso. A palavra de Deus também diz: em tudo dai graça. Gente, tudo é tudo, gente. Coisa boa e coisa ruim. É difícil dar graças. Uma coisa que a gente também pode vigiar muito é os ambientes. Já aconteceu muitas vezes de eu chegar assim, por exemplo, numa fila de banco, em algum lugar que tem aglomeração de gente, e as pessoas estarem reclamando de alguma coisa. E alguém me ligou errado. Oh my gosh. De eu chegar num lugar que tem pessoas reclamando e eu, assim, ter a tendência de engrossar o coro da murmuração. É verdade, é isso mesmo, gente, é um absurdo. O banco desse tamanho só tem 3 caixas funcionando. Gente, não sei o quê. Todo mundo só para almoçar na hora que precisa de mais gente aqui. Sabe? E isso já consegui mudar. Chego num lugar que tá uma murmuração,
eu sempre assim apresento outro ponto de vista, eu apresento uma outra perspectiva. Quando a pessoa vem reclamando, menina, esse banco, graças a Deus, né, agora reformou, botou essas cadeiras aqui, o ar-condicionado. Menina, imagina se a gente tivesse que esperar em pé no sol, né? Graças a Deus, pelo menos nós estamos aqui num lugar fresquinho, podemos bater um papo. Rapidinho a hora passa, né? Aí normalmente a pessoa fala, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso, a gente podia estar em pé, podia ser pior, tal. Então, a gente como crente, a gente tem essa prerrogativa de alterar o ambiente que a gente está, né? A gente tem a chave da palavra de vida, como a gente acabou de ler, né? Da boca sai bênção. Sai bênção. Por que sempre tem que sair maldição? Não, vai sair bênção. De tudo que a gente estiver encontrando pelo caminho, a gente vai caçar uma perspectiva boa pela misericórdia de Deus e vai jogar. Pá! E aonde pegar, pegou. Entendeu? A gente é sal, a palavra se refere a gente como sal. Quer dizer, a gente tempera o ambiente que a gente está. A gente faz diferença. A gente é influente para o bem como também para o mal, gente. A gente que é comprometido com Cristo, não temos como ficar no meio do caminho. A gente precisa se posicionar em Deus para que essa identidade nossa de filho seja manifesta. E principalmente através da boca, né? A nossa palavra é energia. A nossa palavra é uma licença para o mundo espiritual. E o próprio Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, ele falava que o que contamina é o que sai, não é o que entra. Então a gente precisa, se lembrando que o que sai da boca vem do coração, a gente precisa ter essa força interior de compreender se o nosso coração está contaminado, se o nosso coração está contaminando, porque a gente vai prestar conta de si mesmo a Deus. Eu falo isso, claro, dizendo isso para mim mesma, porque de tudo isso que eu falei para vocês, né, que eu venho tentando mudar, alterar essa natureza há muitos anos, tentando reclamar menos das coisas, tentando não ficar com esses de comentarista do universo, que é chato, sabe? Não necessariamente é uma murmuração, mas eu estou comentando uma situação que está ruim, né? É uma coisa realista, não é uma coisa pessimista. Porém, eu estou tentando gente, não produz, não acrescenta nada, então cala a boca. E ainda assim, gente, ó, eu acreditando que eu melhorei 60%, já que eu estou super pessoa abençoada e abençoante. Aí no Natal eu ganhei isso aqui, ó. Uma caneca que é a minha cara. Essa cara de lamúria. Então, por aí, né, no dia 25 de dezembro, eu tive um insight que realmente eu ainda preciso caminhar muitas milhas para que eu possa ser uma pessoa melhor e uma pessoa que abençoe e não amaldiçoe. Eu espero que você aplique isso na sua vida também. E vamos vendo ao longo de 2020 se isso vai dar futuro, né, minha gente? Espero que vocês tenham um ano maravilhoso. Um beijo e tchau!